Quando São José nos fala sobre ser misericordiosos, depois de termos recebido a misericórdia, fala-nos de um passo muito maior do que imaginamos. E lendo o trecho seguinte da mensagem do dia 6 de abril, podemos compreender melhor. Ele disse: muitos se creem misericordiosos, mas a maioria está apenas no caminho desse discipulado da divina misericórdia. Porque lhes digo, filhos, que para expressarem a misericórdia mesma, vocês devem ser como o Criador, que entregou o melhor de si para ser destruído e rejeitado pela humanidade, apenas para seguir dando oportunidades às suas criaturas de aprenderem sobre o amor. Que desafio, não? Será que estaremos verdadeiramente dispostos a isso? Se estamos escutando essas palavras, é a isso que somos chamados hoje. Em um mundo no qual aprendemos a não suportar quando somos contrariados e a lutar com unhas e dentes pelo estabelecimento da nossa vontade, mantendo firme nosso orgulho, nossa autoafirmação, ser chamados a algo assim é verdadeiramente um grande desafio. Mas ao longo dos séculos, aqueles que seguiram os ensinamentos de Cristo não encontraram outro exemplo senão este para viver. Ao longo de toda a nossa evolução neste mundo, houve seres que foram como ponta de lança, rasgando os véus da condição retrógrada da humanidade. Isso em todas as religiões, como um crescente grau de amor. Vemos Moisés vivendo a obediência e instituindo as leis de Deus na terra. Vemos Buda vivendo a renúncia e iluminando a condição humana através da compaixão. E vemos o ápice dessa evolução do amor com Cristo, entregando tudo por amor à humanidade, à criação. E nesse caminho de evolução não terminou. Nós somos chamados a renovar a criação de Deus. Isso não significa ser maior ou melhor do que Cristo. Não é sobre isso que estamos falando. É sobre viver o que Ele nos ensinou e fazer vida e carne o que Ele nos disse. Porque Ele mesmo profetizou que os que viriam depois dele fariam coisas maiores do que as que Ele fez. E quem serão esses? Será que nos consideramos parte dessa profecia de Cristo? Temos essa aspiração a ser Sua palavra viva? Vamos ficar com essa inspiração e quando estivermos diante de uma humilhação, de uma prova de rejeição, de desamor, de negação, olhemos para o alto e digamos: Senhor, ajuda-me a imitar os Teus passos, ensina-me a amar, faz de mim Tua palavra viva. Essa mesma oração interior, esse mesmo diálogo com Deus, servirá para muitos momentos de nossas vidas, porque não apenas essas pequenas situações de contrariedades nos colocam diante de provas ou impulsos de nos transformar. A própria situação do planeta cobra de nós uma postura mais madura na vida espiritual, não apenas para que nós nos mantenhamos em paz, mas, sobretudo, para que possamos prestar o serviço de sustentar outros, porque com tudo o que recebemos e tudo o que sabemos, já está dentro da nossa consciência o que precisamos para nos sustentar internamente e também sustentar os nossos irmãos. No dia 7 de abril, São José nos fala sobre isso, dizendo: quisera dizer-lhes neste dia que os acontecimentos planetários já estão cobrando de muitos servidores uma fortaleza interior e um espírito decidido a persistir na paz e na mansidão, independentemente do que aconteça ao seu redor. Muitos já estão sendo chamados a transcender o que pensam e o que sentem, para sustentar não só a si mesmos, como também outros que não conhecem a oração e não vivem a paz.
Quando vemos no mundo todos os conflitos que estão se desatando, os desequilíbrios dentro e fora dos seres, e que muitas vezes essas situações já não se vivem longe de nós, mas estão batendo nas portas de nossas casas, podemos compreender que tudo o que aprendemos deve ser colocado em prática agora, e nossa transformação interior, nossa união com Deus, deixa de ser um ato pessoal ou algo que nos traz um benefício próprio e se torna um grande serviço, porque a paz já não se vê nos corações de muitos homens. E se nós temos a graça de vivê-la em nosso coração, fruto de nossa fé e de nossa união com Deus, coloquemos então isso disponível para o planeta, não só com orações, mas com ações, com exemplos, sinceramente, como a única forma disso não se perder na consciência humana, porque esse é um tesouro valioso que não se desvanece como ouro nas mãos dos homens. Se fortalecemos a nossa fé e afirmamos com todo o nosso esmero e amor, não haverá roubo, guerra, caos ou violência que possa fazer isso desaparecer de dentro de nós. E seremos como uma fonte de água pura em um mundo que morre de sede por não conhecer o amor. Se achamos tudo isso uma utopia e não acreditamos que possa ser realidade porque nunca vivemos uma situação extrema de caos, abramos então nosso coração para viver um milagre. Vamos deixar que Deus construa dentro de nós essa fortaleza e nos demonstre sua grandeza através de nosso coração, que Ele fale ao mundo com o nosso exemplo. Se não vivemos no meio de alguma situação caótica ou das guerras, e a maior purificação visível deste mundo está distante de nós, vamos aproveitar este momento para nos fortalecer. Não é que estejamos prevendo uma guerra mundial ou um caos que se apoderará do planeta, mas sabemos que nos quatro cantos deste mundo, de alguma forma, a purificação se dará e nenhum de nós estará livre de viver isso, porque esta é a escola desses tempos. Não é que estejamos construindo medo dentro de ninguém, todo o contrário. Estamos trabalhando para que saibamos enfrentar a verdade com maturidade, com uma maior consciência e uma maior fortaleza, para que nada nos pegue de surpresa e possamos servir àqueles que estiveram ignorantes desta realidade ou que não puderam aceitá-la e preferiram não ver o que acontecia no mundo. No dia 8 de abril, São José nos fala sobre isso dizendo: aquele de vocês que aspira a transitar com sabedoria os tempos que virão, devem observar desde já os acontecimentos planetários e buscar aprender com tudo, buscar encontrar a paz nas situações de dor e de caos. Filhos, a maioria de vocês tem a graça de aprofundar primeiro na própria transformação, antes de enfrentar os processos de purificação planetária. Isso é assim porque devem preparar as bases para que outros possam vivê-los com harmonia. Vocês estão criando as condições para que seus irmãos que ainda vivem na ignorância possam despertar. Vamos finalizar esse estudo compreendendo que a purificação do planeta e tudo que vive e viverá o mundo pode se transformar de uma grande aparente derrota em uma vitória de Deus. Tudo depende de como nos preparamos para esse tempo, como encaramos e como passamos por tudo o que deveremos passar como humanidade. São José, ainda no dia 8 de abril de 2016, termina sua mensagem com palavras que deveremos lembrar quando estivermos nos momentos mais difíceis de nossas provas, quando estivermos no ápice desse calvário que o planeta está passando, e que assim como Cristo converteu sua cruz em uma grande vitória,
que nós sejamos a renovação dessa vitória de nosso Senhor, através de seu exemplo refletido em nossas vidas. São José nos disse: façam da pobreza a grandeza do espírito. Deixem que o coração experimente o perdão e a piedade, que compreenda os ignorantes e perdoe os equivocados, que redima os perdidos e traga vida aos que morrem em espírito. Agradeçam a Deus pela oportunidade de praticarem as instruções de seus mensageiros e façam da derrota neste mundo a vitória de Cristo. O que o adversário não sabe, filhos, é que o verdadeiro amor surge também das fraquezas materiais e que a graça do perdão e da misericórdia transcende o que foi vivido na matéria. Vejam o exemplo do Mestre e não temam imitá-lo. Com essas palavras em nossos corações, os convidamos a aprofundar o próprio estudo das mensagens de São José, compreendendo que elas são um verdadeiro manancial para o Espírito, que nos preparam para algo que talvez hoje ainda não possamos compreender. Nos próximos estudos, continuaremos com as mensagens do mês de abril de 2016, para que as palavras não se percam e sigam atuando em nossa consciência. Esperamos que esse estudo tenha sido válido para seus espíritos. Não se detenham aqui. As palavras dos mensageiros divinos guardam graças infinitas para estes tempos e para toda a eternidade. Vamos então buscá-las, recebê-las, multiplicá-las. Um bom trabalho a todos!